Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. Hoje um convidado especial, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A área de atuação do professor Martin Schwal é na área de catálise e ele vem a Maringá para participar de um evento e por isso a gente aproveitou a oportunidade para falar com ele. Tudo bom, professor Martin? Tudo bem. Muito bom conversar com o senhor. Falar um pouco sobre o seu currículo, que é extenso, né? Eu tenho aqui diversas informações interessantes. Mais importante destacar que você foi membro efetivo, né, da Sociedade Internacional de Catálise e também foi presidente da Sociedade Brasileira de Catálise e também coopera, né, tem esse membro de cooperação com o Max Planck da Alemanha. Então são muitas titulações, muitas participações e deve atuar na área de catálise há muitos anos, né, professor? 35 anos. 35 anos. Mais ou menos. Primeira vez em Maringá? Não, é segunda ou terceira vez já aqui, né? Sempre veio falar com o pessoal da engenharia química? É, com o pessoal da engenharia química e da química também, alguns contatos, né? Certo. Os seus estudos são muito conhecidos em todo o Brasil e aqui em Maringá você veio falar sobre catalisadores nanoestruturados aplicados à célula combustível. Poderia explicar assim, em poucas palavras, dar uma traduzida, né, o que seria esses catalisadores nanoestruturados, para falar um pouquinho desse cenário atual da energia, né, um tema que a gente escuta tanto falar, o que é energia limpa, o que não é essa energia limpa? Pois é. O mais importante é a produção, a energia. Certo. E a gente precisa de catalisadores para células combustíveis. E ali é que gera, vamos dizer, energia química e energia elétrica. Certo. É muito importante porque isso pode ser usado nas escolas, nos hospitais, principalmente no interior do país, em que se pode usar diretamente a energia uma célula combustível. O problema é que não existe ainda essa célula combustível aqui no Brasil. Certo. E o mais importante ainda é a fonte de energia. Existem várias fontes de energia, uma delas é o hidrogênio. Uhum. O hidrogênio pode vir tanto da água, que é grande, mas é muito difícil obter esse hidrogênio. Ou pode ser obtido através do etanol, que é a nossa parte de biomassa, que tem em todos os postos de gasolina, como pode também vir do petróleo, coisa semelhante. Então, o que a gente está querendo é extrair o hidrogênio purinho para poder ser utilizado nessa célula combustível. Outra aplicação também seria em materiais. Então, por exemplo, para utilização tanto de análises farmacêuticas ou análises químicas, ou para produção de materiais, novos materiais. Esses nanopartículas são de dimensões muito pequenas, da ordem de 2 a 10 nanômetros, e eles possibilitam a gente ter muito maior eficiência, certo? E redução do tamanho, inclusive. Então, por exemplo, os reatores hoje são do tamanho de 5, 10 metros de altura. Daqui a 10 ou 15 anos, ou 20 anos, provavelmente a gente vai ter reatores de 1 metro de altura ou de alguns centímetros só, com alta eficiência por causa dessas nanopartículas ou essas nanocatálises, né? E o professor citou que em outros países essa forma de energia já está sendo produzida. Qual que é o maior desafio para fazer isso aqui no Brasil? Existem vários desafios. Primeiro é o apoio, vamos dizer, técnico, tecnológico. E para isso a gente precisa do apoio, principalmente do governo, que dá apoio, mas muito pequeno. Certo. E das empresas privadas, que não dão apoio aqui no Brasil. Então, no exterior, por exemplo, na Alemanha, é o contrário. 70% vem do apoio da indústria e o governo complementa. Mas é um apoio muito grande. Mas o mais importante é a universidade e não só a universidade, mas todo o apoio técnico, sim, que é a criação de gente, ou cérebros. Tá? Sem cérebros a gente não vai conseguir fazer nada, né? E essa é a nossa função, exatamente. Tanto criar novas tecnologias, como também criar novos cérebros. E capacitar pessoas, né? Capacitar pessoas. Eu acho que nós, no país, já temos capacidade de capacitar pessoas. Já tem capacidade? Tem capacidade para alcançar? Tem. Se tiver tecnologia, então consegue. E a tecnologia a gente conseguiria, com maior apoio ainda, né? Tanto é que muitas universidades aqui, no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, e no Paraná e no Sul, já estão bem desenvolvidos, tá?
E ultimamente tem crescido esse apoio por causa da Petrobras, que tem dado muito apoio científico, né? E também o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq e a CAPES têm ajudado muito na parte de formação de gente, inclusive novos laboratórios, tá? O que eu não vejo muito participação da indústria, a não ser da Petrobras, com exceção da Petrobras, que dê um apoio efetivo para o desenvolvimento, tanto tecnológico como, vamos dizer, pessoal. Certo. E catalisadores nanoestruturados, qual seria a sua importância na viabilização e utilização ampla das células a combustível? Bom, catalisadores são aqueles que aceleram a reação. Sim. Então, o catalisador é uma partícula muito pequenininha. Então, a molécula, por exemplo, vai e choca contra essa partículazinha e reage para transformar. Então, quanto mais partículazinhas você tem, mais moléculas você tem ali dentro. Certo. Exemplo, qual o tamanho de um campo de futebol? Mas a maioria do pessoal não sabe, dá 6.000 metros quadrados. Tá? A área de um catalisador pode chegar a 600 metros quadrados por grama. Com 10 gramas tem o tamanho de um campo de futebol. É isso aí que as células ficam brincando. Muita potência, né? A gente não tem nem ideia, né, de como isso seria. Professor, e parece que você divulgou alguns livros recentes. Acho que quantos livros o professor publicou recentemente? Bom, eu publiquei agora, pronto, já 2 livros. 2 livros. Estou preparando o 3º. E qual que é o público-alvo desse livro? Estudantes. Estudantes. E também, principalmente, estudantes de graduação. E no primeiro livro, que eu acho que nós usamos mais livros importados, tá? Ou traduzidos. Tá? Eu fiz o meu, com experiência de 35 anos. Tá? E eu acho que esse livro está saindo muito bem e está sendo traduzido para o inglês, uma companhia americana. Está, né? Direção contrária, né? A gente que sempre pega livro de lá e traduz. Tá. O outro livro sobre catálise, e isso aí, existem muitos livros também lá fora, eu escrevi o meu com a nossa experiência, com os nossos alunos, com o nosso laboratório. Eu não usei exemplos de fora, usei exemplos nossos aqui. Não só do meu laboratório, mas também de outros laboratórios aqui, dos alunos nossos que foram melhorando. Hoje em dia nós estamos com uma estrutura de laboratório muito boa, tanto é que a gente faz reações in situ. Significa o quê? É como se estivesse reagindo num reator industrial. Então, por exemplo, outro dia uma companhia veio me procurar porque o catalisador deles desativou em 2 dias. Prejuízo, milhões de dólares. Por quê? Tem que pagar banco, tem que pagar salário, tem que pagar isso, prejudicou todo mundo. Como resolver? Parou tudo, né? Solução, ou eles iriam para a França resolver o problema, ou procuram um laboratório aqui dentro. Nos procuraram, resolvemos o problema deles. Tá? Deu tudo certo. Deu mostrando que o Brasil tem tecnologia, tem pessoal para tudo isso. Tem muito para fazer ainda, mas já está começando. O grande problema é a massa crítica, né? Certo. E aí que a função do professor é essa, aumentar essa massa crítica, né? Professor, e para a gente finalizar então, o professor acredita que de todo esse problema que a gente vive hoje, né, nós temos a energia eólica, nós temos a energia nuclear, que o pessoal fala, mas tem os seus malefícios. Você acredita que toda essa questão que vocês estão estudando, descobrindo como desenvolver essa célula combustível aqui no Brasil, com esse hidrogênio que vocês estão tentando encontrar, seria uma solução para essa energia limpa no Brasil, já que o petróleo em pouco tempo vai acabar? Não só para o Brasil, para o mundo, né? Para o mundo todo está procurando isso aí. Né? Tanto é que eu não acho que vai acabar tão cedo o petróleo, né? Ainda mais com esse pré-sal, a gente vai continuar. Vai continuar. Mas a gente tem que ter alternativas e o mais rápido possível, né? Porque a nova geração está tentando acelerar esse processo todo, né? Está consumindo cada vez mais, né? Consumindo cada vez mais. Às vezes nem sabe por quê. Nem sabe por quê. É a juventude, né, professor? Não, é a experiência, né? É verdade. Tá certo, professor. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista. Estamos aqui abertos para novas descobertas, né? Espero anunciar aí novas descobertas, né, dos seus laboratórios, dos seus estudos. Agradeço a sua presença aqui na TV UEM em Maringá. Eu quero agradecer também à Universidade aqui de Maringá pelo convite também. Certo, muito obrigada.
Bom, hoje nós conversamos com o professor Martin Schwal, que é professor emérito da Faculdade do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, e as suas pesquisas estão na área de catálise. Ele veio a Maringá para falar sobre este assunto. Ficamos por aqui.